Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa 8ª oficina de algoritmos. Vamos dar continuidade aqui agora com a nossa parte de estruturas condicionais ainda, mas focando agora em estruturas condicionais aninhadas e estruturas condicionais múltiplas. Como a gente tinha visto, estruturas condicionais são de extrema importância, não só na programação, no nosso dia a dia, acreditem ou não. Eu não estou preocupado só com o pessoal aí de computação, o pessoal de tecnologia, o pessoal aí de informação. Por quê? Porque melhorando a nossa lógica, a gente melhora a nossa vida toda. Aquilo que a gente vem falando desde os nossos primeiros encontros aqui, os nossos primeiros bate-papos. Eu posso melhorar minha vida profissional, posso melhorar minha vida pessoal, minha vida acadêmica, minha vida amorosa, enfim. Porque eu começo a planejar mais, tomar mais decisões de forma mais organizada, de forma mais estruturada, de forma mais otimizada. Então, como a gente estava vendo estrutura condicional simples e composta, eu sei que parece pouca coisa falar, para saber se o número é positivo ou negativo, a estrutura condicional duas simples resolve. Eu acho mais fácil, vou lá fazer com duas simples. Mas, com uma composta funciona. E você tem 50% de chance de já atender numa primeira pergunta e não precisar gastar tempo de fazer uma segunda pergunta. Então, para que eu vou utilizar duas estruturas condicionais simples? Já vou direto para uma composta. Então, vejam que, querendo ou não, já é metade do meu desempenho, aí, metade do meu esforço que eu precisaria fazer. Isso num software grande, nossa, agiliza muito. Aí, imagina quando a gente começar a fazer essas consultas em bancos de dados, quando a gente depender de internet, quando a gente precisar ficar checando o valor, fazendo um monte de coisa, isso faz muita diferença. Tá aí no nosso dia a dia também. Vou planejar alguma coisa, vou sair de casa, posso sair já mais organizado, já mais estruturado, já sair com um pouco mais de sentido, né? Bom, vamos deixar a simples e a composta de lado e vamos partir agora para a estrutura aninhada, para a estrutura composta. Por que eu falei composta? Porque a aninhada, ela é uma estrutura simples ou composta, só que uma dentro da outra, hein? Agora o negócio começa a ficar pesado, quer ver, ó? A estrutura condicional, vocês já entenderam o que é o desvio do fluxo. Então, ó, vamos de novo. Estou executando meu algoritmo, chego em um determinado ponto, eu faço uma pergunta. Pego essa pergunta, posso desviar o fluxo. Antes, até agora, a gente estava desviando só para dois lados, né? Verdadeiro ou falso. Agora, o objetivo vai ser, depois que eu desviar para verdadeiro ou falso, eu posso fazer uma outra pergunta, dentro já dessa que já era verdadeira ou falsa. Vamos usar o mesmo exemplo que a gente usou aquela hora lá. Preciso criar um algoritmo para calcular a temperatura e o controle da temperatura de um ar, de um ambiente. Antes, eu estava avaliando só uma variável, só a variável temperatura. Então, se a temperatura está maior que um limite que eu estabeleço ali no controle, né, sei lá, 25 graus. Se está maior que isso, eu ligo o ar. Se tiver menor, eu desligo o ar. Mas vamos supor que eu quisesse avaliar uma outra variável também. Antes de eu ligar o ar, depois de eu ter checado a temperatura, eu queria checar a umidade. Lembra que a umidade é muito importante aí para nós. O índice aí recomendado aí, ideal, utopia, né? Porque em muitas regiões a gente não alcança isso, é 60% de umidade. Então, quando a gente liga o ar-condicionado, ele começa a roubar, ele começa a puxar essa umidade, diminuir a umidade. Isso é prejudicial aí para a nossa saúde, tá? Então, eu só vou acionar o ar-condicionado se a minha umidade estiver acima de 60%. Se ela estiver abaixo, independente da temperatura, eu não vou ligar esse ar-condicionado. Para eu conseguir fazer isso aí, eu preciso trabalhar com uma estrutura condicional alinhada. Porque primeiro eu checo a temperatura, depois, baseado na temperatura, eu posso ir lá e checar a umidade. Então, eu só vou ligar o ar-condicionado se a temperatura estiver alta e se a umidade estiver alta. Nesse caso aqui, eu não poderia
fazer, por exemplo, 4 estruturas condicionais simples. Não poderia. Porque senão eu ligo o ar-condicionado e talvez depois desligue na outra pergunta. Então vamos ver junto aqui nesse slide aqui como que fica a sintaxe, o jeito certo de se utilizar aí a estrutura condicional aninhada. Vejam que, hein, pessoal, é aninhada, não é alinhada. Apesar que a gente vai comentar aqui já já sobre alinhamento, que é muito importante, dentação, na verdade, né? Mas dê uma olhadinha nesse código aí, nessa sintaxe, ó. O que está acontecendo aí, ó? Coloquei até em cores para vocês. Na primeira aí, em cor roxa, seria a nossa primeira pergunta. Vamos supor que fosse referente ao ar-condicionado. Se a minha primeira condição for verdadeira, então... Aí vejam que dentro desse primeiro C eu coloquei um outro C. Comecei uma segunda pergunta, ó. E agora ela está em azul. Se segunda condição for verdadeira, então... Aí eu posso executar um pouquinho de código ali já, ó. Então, o que seria essa simulação aí, por exemplo? Se, no primeiro se a temperatura for maior que 25 graus, então, vamos supor que fosse, vamos supor que agora tivesse 29. Então, se a umidade atual for maior do que 60, vamos supor que a gente estava num mundo bem legal aqui, bem ideal, e nossa umidade tivesse uns 80%. Então, atendeu verdade na temperatura, atendeu verdade na umidade, então, ali naquele onde está escrito código, ia entrar para ligar o ar-condicionado. Só que se não estivesse a umidade acima de 60%, se só a temperatura estivesse acima, aí eu não ia ligar o ar-condicionado. Por isso que eu vou no senão, naquele senão azulzinho ali. Então veja, eu tenho um senão azulzinho e um senão roxo. No azul seria referente à nossa umidade. E no roxo seria referente à nossa temperatura, que poderia ter falhado lá em cima já. Vamos supor que a temperatura do ar já estivesse menor do que 25 graus. Então eu já nem vou ligar o ar-condicionado, então nem preciso gastar tempo checando a umidade. Então olha que legal. A estrutura condicional aninhada, ela pode ser várias estruturas condicionais simples ou compostas, uma dentro da outra, para quando eu preciso avaliar mais de uma variável para tomar uma decisão. Tá? E a forma mais inteligente de fazer isso é utilizando aí as estruturas condicionais compostas, para ir evitando a quantidade de perguntas e diminuindo aí o seu desempenho, né? Vamos ver esse primeiro código junto aqui, ó. Ele serve para autenticação de um sistema. O usuário quer fazer um login, esse login, geralmente a gente usa nome, e-mail, um ID, né, para representar o usuário, e a gente tem ali uma senha, né? Então, tenho 2 campos que eu vou validar, vamos supor que eu já pedi esses campos aí pro meu usuário, já pedi para ele que ele queria digitar de usuário, já pedi que ele queria de senha, guardei na variável usuário o valor, guardei na variável senha outro valor. Vamos supor, tá? Vamos simular aqui que a senha certa, que o usuário certo que existe é o João e que a senha certa fosse 1, 2, 3, 4, 5, tá? Vamos assumir isso como verdade, como premissa, senão a gente não consegue simular nosso algoritmo aqui. Então, como que eu começo lá? Ó? Se o usuário, o que é o usuário? É uma variável que recebeu lá do meu usuário que está usando o meu sistema o login dele. Então, se essa variável for igual à palavrinha João, então eu sei que já existe o valor João lá, né? Se essa variável for João, então quer dizer que eu já acertei o usuário. Agora eu vou lá checar a senha dele. Vamos ver se o usuário digitou a senha certa. A senha certa era 1, 2, 3, 4, 5. Se a senha for igual a 1, 2, 3, 4, 5,
Então, ele só vai... Como ele entrou nos dois então só entra quando é verdadeiro. Então, quer dizer que ele acertou o usuário, quer dizer que ele acertou a senha. Então, o quê? Então, eu vou escrever uma mensagem para ele lá, né? Olá! Aí, vejam ali que está escrito usuário, mas é para substituir pela variável que ele entrou, né? Que provavelmente é João. Então, apareceria o quê? Olá, João! Seja bem-vindo. Só pode aparecer essa mensagem quando o usuário for certo e a senha for certa. Tá, professor, mas e se eu digito o usuário certo e a senha errada? Aí faz o teste de mesa ali, ó. Se o usuário for João, acertou, então vou lá para o segundo, para a senha. Se a senha é 1, 2, 3, 4, 5, mas e se não for? Aí eu vou lá para o senão. Quando eu vou lá para o senão, eu já escrevo a mensagem para ele, ó, a senha informada está errada. Então veja, tem a primeira hipótese do usuário acertar o nome de login e acertar a senha, deixa ele entrar no sistema. Tem a segunda hipótese, que é ele acertar o usuário e errar a senha. Essa aí é a minha segunda hipótese. Aí eu tenho que falar para o quê? Senha errada. Tem a terceira hipótese, que é esse usuário errar o próprio nome de usuário. E aí eu não preciso nem gastar tempo checando a senha. Porque se ele já errou o usuário, para que eu vou gastar tempo checando senha? Não tenho nem base para ir lá procurar, né, dentre os usuários se a senha está certa. Então, são 3 hipóteses. Usuário e senha certo, usuário certo e senha errada e usuário errado. E eu preciso que o meu sistema aponte esses cenários. Isso pode ser feito com estruturas condicionais simples, só simples? Não vai dar, porque uma resposta depende da outra. Você só vai entrar ali dentro quando for verdade. Tá? Então tem que tomar esse cuidado, pensar no desempenho, pensar na otimização, quando tem mais hipóteses, dê preferência aí para se usar estruturas condicionais compostas. Tá? Porque você começa por muita estrutura condicional simples, fica gastando muito tempo para fazer perguntas, tá? Então essa é a nossa dica aí. Vamos ver aqui na tela rodando, ó. Se a gente simulasse lá então, ó, o usuário digitou João e a senha 1, 2, 3, 4, 5. Qual que foi a mensagem? Olá, João, seja bem-vindo. O usuário digitou José no segundo ensaio aí, né? Segunda vez que a gente executou. O usuário digitou aí, ó, José e digitou uma senha totalmente errada aí também, né? 2, 3, 4, 5, 6, 3. O que vai acontecer aí? Pela minha lógica que eu programei ali, eu já errei o usuário, eu nem preciso checar a senha. Então eu já dou a mensagem para ele, ó, o usuário informado é inválido. Tá? Então, tratou também. E agora se o usuário digitou João, que era o usuário certo, e digitou uma senha errada, né? 4, 3, 5, 6, 7, 3. Digitou uma senha errada. O que ele deu? Usuário inválido. Então veja, funcionou a nossa lógica. Pode voltar para mim? Funcionou a nossa lógica para os 3 cenários, para as 3 hipóteses, com uma estrutura condicional alinhada. Tá? Vamos ver um segundo exemplo aqui. E eu quero que vocês se atentem não só à dificuldade do exercício, mas o que a gente chama de indentação, que é colocar os códigos mais à direita para dar a sensação que eles estão um dentro do outro. Esse exercício aqui, ó, eu quero que vocês até vejam com mais calma, que vocês simulem, façam passo a passo, simulando aí, fazendo um teste de mesa no papel, acompanhando, tá? Porque aqui vai ficar bem difícil da gente interagir junto, olha a complexidade dele. Mas justamente por essa complexidade que eu quero que vocês vejam a importância de se alinhar tudo isso aí, ó. Vamos supor que eu precisasse pedir 3 valores para o usuário. 3 números inteiros. E eu precisasse descobrir qual desses valores inteiros aí
eu precisasse, na verdade, ordenar esses três valores com valores do menor para o maior. Então, o que eu preciso sair fazendo? Eu preciso sair perguntando se o primeiro é maior que o segundo. Se for verdade, eu tenho que verificar se o primeiro é maior que o terceiro. Se for verdade isso, então eu já sei que o primeiro vai ser o primeiro de todos. Então, eu tenho que ir seguindo, construindo uma lógica. Vamos acompanhar junto agora aqui no código qual que foi essa lógica que a gente fez aí então. Ó. Fiz a primeira pergunta, né? Se o número 1 for maior que o 2, então já nem sei que valor que ele vai digitar, mas eu já imagino aí que se ele entrar no então é que é verdade que o 1 é maior que o 2. Tá, se o 1 é maior que o 2, vou fazer a outra pergunta. O 1 é maior que o 3? Se for verdade, eu estou entrando no então, então vai acompanhando aí que ele está entrando um embaixo do outro. Se entrou no então, é verdade. Eu já sei que o 1 é maior que todos. Agora eu preciso descobrir se o 2 é maior que o 3, se o 3 é maior que o 2. Então eu decidi fazer a pergunta aqui, ó. Se o número 2 for maior do que o número 3. Se entrar ali, eu já descobri que o número 1 é o maior, o número 2 é o segundo maior e o número 3 é o terceiro maior. Vejam que, ó, pode voltar para mim, por favor? Vejam a complexidade e a importância de se usar a indentação num código para que não fique confuso nem visualmente para você que está programando e para o computador entender essa lógica, né? Lógico que indentação é para você, confortável, para o usuário. Para o computador, você escrever tudo numa linha só, dá na mesma. Mas a importância de um exercício tão simples, descobrir qual número é maior, ordenar isso aí, pôr em ordem crescente e tal. Olha o tanto de código que tem, olha o tanto de pergunta, de hipótese, né? Porque o 1 pode ser maior que o 2, mas o 2 pode ser maior que o 3 pode ser maior que o 1, e o 2 ser maior que o 1, e o 1 maior que o 2. Cara, tem muita hipótese aí. E você tem que sair tratando todas. Imagina se fosse 4 números, se fosse 5 números, se fosse 10 números. Aí já não dá nem para fazer com essas estruturas aí. A gente já tem que pensar num outro mecanismo, já tem que começar a trabalhar com vetor, matriz, tá? Isso aí é no nosso último encontro aqui, na nossa última oficina aí, mais pro finalzinho do curso, a gente vai aprender, vai ver o que é vetor, o que é matriz, e aí vai dar para trabalhar melhor com isso, tá? Focando aqui de novo. Estrutura condicional alinhada, qual que é o objetivo dela? Tomar cuidado com a indentação. Você pode colocar estruturas condicionais, uma dentro da outra, mas tomando cuidado com essa indentação, tá ok? Simulei lá valores, né? E ele ordenou crescente para mim, ó. Então quer dizer que aquele código, apesar de grande, de complexo, de extenso, de cansativo, ele também funciona, tá ok? Então, a dica do amigo aí, né, ó, a indentação adequada do código é uma boa prática de programação. Veja, quando eu falo boa prática de programação, é um conselho, é uma dica, não é uma obrigação, mas é uma boa prática. Se você fizer, vai ter a chance de ter mais sucesso, a chance de alcançar o objetivo, tá ok? Vamos ver junto agora a última estrutura condicional, a múltipla. Ela é muito utilizada para quando você já conhece todas as hipóteses, quando você vai fazer uma pergunta em relação a uma variável, a um valor, você já conhece todas as hipóteses, tá? Muito usada para menus. Então você vai fazer uma pergunta para o usuário: digite 1 se for vendas, 2 se for faturamento, 3 se for estoque. Quando você já sabe quais valores que o usuário vai digitar, você vai utilizar essa estrutura múltipla, ó, porque ela trabalha assim, ó, escolha o quê? Baseado no valor de uma variável, caso essa variável tenha um valor, eu faço uma coisa. Caso ela tenha outro valor, eu faço outra coisa. Caso ela tenha... Eu vou tratando caso, quantos for necessários. Aí você fala, professor, mas e se
eu tenho lá um menu de 5 opções, mas o usuário digitou o valor 100. Não está entre 1, 2, 3, 4, 5. Então, para qualquer outro caso, a gente usa aquele ali, ó, outro caso. Qualquer valor que não tenha sido citado ali nos casos acima é categorizado como outro caso. Então, ele vai tratar, você vai pôr uma mensagem de erro ali para o usuário. Ó, usuário, esse valor que você digitou não é legal, tenta de novo. A gente tem esse exemplozinho aqui, ó, que você pede 2 valores e pede uma operação. Já estão craques aí em pedir valores, guardar, né? O que eu vou fazer? Ó? Escolha a operação. Ó. Então, olho para o valor da operação, que foi uma variável que recebeu a operação. Mais, menos, multiplicação, divisão. Só podia usar essas aí. Caso fosse mais, eu faço a soma. Caso fosse menos, eu faço a subtração. Caso for o asterisco, a multiplicação. Caso for a barra, a divisão. E caso ele tivesse digitado qualquer outra coisa, eu vou direto para o outro caso e escrevo operação inválida. É isso aí. Vou deixar um vídeo aqui para vocês, rapidinho, 3 minutinhos. Quero que vocês treinem aí a lógica de vocês. No final a gente volta e finaliza com o exercício de estrutura condicional, tá ok? Bom vídeo aí. Aqui temos 4 problemas que irão desafiar a sua massa cinzenta. Procure pensar nas suas respostas. Boa sorte! Você vai precisar. Problema número 1. Como colocar uma girafa na geladeira? A resposta certa é: você abre a geladeira e coloca a girafa. Este teste verifica se você é do tipo que procura respostas complicadas em vez de procurar respostas simples. Muito bem, vamos ao problema número 2. Como colocar um elefante na geladeira? Se você disse abrir a geladeira e colocar o elefante lá dentro, você errou. Você se esqueceu da girafa, não é mesmo? A resposta certa é abrir a geladeira, tirar a girafa e então colocar o elefante. Este teste verifica se você considera as consequências de suas ações anteriores, se aquilo que você fez antes afeta o que você fará depois. Problema número 3. O Rei Leão está realizando uma conferência com os animais. Todos os animais estão participando, exceto um. Qual é o animal que não está participando? A resposta certa é o elefante, porque o elefante ainda está na geladeira. Este teste verifica se você faz bom uso das informações já disponíveis. E agora o 4º e último problema. Existe um rio perigoso infestado por crocodilos. Como você cruza este rio? A resposta correta é: você atravessa nadando. É seguro. Porque todos os crocodilos estão participando da reunião convocada pelo Rei Leão. Este problema desafia você a olhar a figura por inteiro, em vez de observar apenas uma de suas partes.
Fala pessoal, estamos de volta aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo eu acho bem interessante, por quê? Porque ele trabalha com condições. Mais ainda, você precisa saber o estado passado, o estado anterior, para tomar uma decisão. Então veja, um exemplo bobo, né, simples aí, quanto que dá um nó, confunde a nossa cabeça. Por isso que eu falo que a nossa disciplina, algoritmos, é importante para a nossa vida. Se a gente tem um raciocínio, uma lógica mais afiada, a gente tende, né, a nos dar melhor, né? A gente tende a sair das situações do dia a dia com melhor desempenho, né? Então fica a dica aí, vamos começar a pensar antes de sair executando as coisas, planejar, se organizar e simular isso aí, tá ok? Bom, vamos para os exercícios. Preparei 2 exercícios aqui para vocês, ó. De novo, dica, hein? Dica, qualquer concurso, qualquer prova, seja aqui institucional, seja qualquer concurso, tem código, não olhe o código, hein? Corre lá para a pergunta, veja o que a pergunta está pedindo para você focar no código, senão o código às vezes toma muito tempo seu para entender e às vezes pela pergunta você vai direto no foco do objetivo, tá? Bom, tenho lá minha pergunta, então. Durante a execução, quando eu pedir um valor, o usuário vai inserir o valor 4. Então, quando eu ver algum leia, eu tenho que substituir por 4. Sabendo disso, qual que vai ser o valor final da variável b? Então, esse algoritmo está completinho aí, ó. Começou lá nas variáveis, declarou 2 variáveis, uma a e uma b. A é inteiro e a b é real, então a só pode ir absorver valores em números inteiros e a B pode absorver valores aí com casas decimais. Pediu um valor, leu e guardou em A. Guardou o que em A? O valor 4, o valor que o exercício aí o usuário informou. E a variável B está valendo 10, então já anota no cantinho do caderno, A igual a 10, B igual a... A igual a 4, B igual a 10. Faz a perguntinha, ó, toda hora voltando nisso aí em módulo, hein, para pegar o resto da divisão. Resto da divisão por 2, geralmente estou querendo saber se o número é par. Então, ó, A módulo 2, A vale 4. 4 módulo 2 é igual a 0? É. Porque 4 dividido por 2 é 2, que dá 4, o resto 0. 0 é igual a 0? É. Então, ele vai entrar no então. Aí, ele vai entrar no então e vai fazer essa segunda pergunta ali, ó. A é igual a 0? Agora que vem o cuidado, hein? Não. A é igual a 4. O resultado do módulo de A por 2 que é 0. Então, ele não faz esse primeiro B, ele vai lá no senão. Foi lá no senão, ele faz o quê? B dividido por A. Quanto vale B? 10. Quanto vale A? 4. 10 dividido por 4. Sai do fim, vai para o outro e escreve o B. Então, qual que seria a resposta certa? 2,5, né? Muito legal esse exercício. Vamos para esse segundo aqui, ó, um pouquinho maior também. Vamos lá ver o que o exercício pede, ó. Quando pediu valores durante a execução, para valor foi informado 40 e a opção informou não. Eu preciso saber qual que é a quantidade do produto em estoque, ó. Então, 40 e não vai pedir, né? Começou o código lá, entre a quantidade de produtos vendidos. Leia, então qual que é o valor? Ó, 40. Então eu tenho ali, quantidade de produtos vendidos, 40. Assumimos que o estoque tinha 30 peças, né? Então por isso que eu fiz aí, ó, quantidade de produto no estoque recebe 30. Aí eu vou fazer uma pergunta, ó, quantidade de produtos vendidos é menor ou igual ao estoque? Então, produtos vendidos, 40. Produtos em estoque, 30. 40 é menor ou igual a 30? É mentira. Então, ele vai lá para o senão. Chega lá e dá uma mensagem. Ó, quantidade insuficiente. Eu gostaria de levar tudo? Sim ou não? Leu a opção. Segundo aqui o exercício, a opção era N. Não. Então, ele vai lá no senão tratar. Quantidade de produto de estoque continua sendo a quantidade de produto de estoque. Porque o usuário não vai levar nada dessas peças aí. Pode voltar para mim. Vejam que não tinha peças suficientes, perguntou se ele queria levar tudo, ele decidiu que não. Então entrou no senão e depois entrou no senão. A gente vai ficando por aqui, obrigado e bons estudos.